cada vez mais pesquisas comprovam que a saúde, mais do que genética, é consequência das escolhas e hábitos das nossas vidas, não é? E os homens, eles estão voltando a se cuidar um pouco mais. Os homens, eles não se cuidavam tanto como nós mulheres, né? Mas quem vai falar pra gente que o homem hoje tem se preocupado muito com a saúde dele, tanto a saúde quanto a saúde sexual, é o Dr. Márcio Carvalho, que é urologista, é presidente do CRM, né, Márcio? Ainda está lá na presidência da CRM, né? Ainda estamos trabalhando bastante. E trabalho bastante, de fiscalização. Realmente tem que ficar muito em cima, né? Muito, ainda mais com as novidades hoje, as consequências da mídia, então nós estamos trabalhando bastante. É, porque é urologista, mas tem que se preocupar com esses doutores bumbuns que existem por aí. Tem que tomar cuidado, né? Ô, Márcio, a gente sabe que tudo na vida tem que funcionar bem. Né? Você tem que ter seu sucesso profissional, sua vida amorosa, a sua vida sexual. Sim. E quando a vida sexual também não anda bem, ela pode, principalmente no homem, ocasionar uma depressão, uma ansiedade. Sem dúvida. Rose, o que acontece é que a gente sabe que uma das medidas de qualidade de vida é uma vida sexual ativa, uma vida sexual, vamos dizer assim, adequada, que consiga ter uma boa relação sexual. Isso é uma medida de qualidade de vida. E quando isso entra em jogo, ou seja, quando a pessoa começa, além de ter alguns outros problemas que possa ter no dia a dia, problemas de relacionamento, e também começa a ter problemas sexuais, isso, vamos dizer, aumenta mais o peso, né? O peso emocional, as complicações emocionais. Eu digo sempre que quando o homem demora para procurar ajuda na parte sexual, as complicações emocionais já estão contaminadas. Casamento aquele já medo, foi pra aquele baixo. medo de chegar perto da parceira, aquele medo. Eu tenho um paciente que ele chegou um dia e falou: olha, doutor, minha esposa está chegando em casa, só de vê-la chegando assim no portão, eu já saio correndo de medo dela. Ou seja, ele criou aquele vínculo emocional forte, né? Então isso, sem dúvida nenhuma, que colabora. Se ele já tem uma depressão e começa a ter problema sexual, isso vai colaborar. E se ele resolve o problema sexual, vamos dizer assim, que ele já tem um ganho mais de qualidade de vida e pode até combater essa depressão. Você que tem atendido vários pacientes no seu consultório, embasado, o que tem acontecido para isso acontecer cada vez mais? Olha, Rose, varia muito, ou seja, existem situações que eu digo para todos que é inerente do ser humano. Nós somos seres pensantes, temos cabeça, não somos animais, mas veja bem, existem situações que não dá para fugir. O estresse, o dia a dia, financeiro, família, dinheiro, esposa, tudo isso, filhos, vão ter consequências emocionais, então tudo vai ter uma consequência. A vida sexual não dá para a gente distinguir de uma situação, a pessoa não consegue às vezes desvincular ou chegar em casa e limpar tudo da cabeça, né? Tem aquele estresse que piora os problemas, que começa a ter problema e pode piorar um problema que seja físico pequeno, né? Dentro do seu consultório, mais ou menos um número, assim, a gente não é exato, mas assim, por exemplo, que procurar você por conta desses problemas. Quantos por cento, mais ou menos, realmente tem um problema de saúde, ou diabético, ou está com câncer de próstata? E quantos você vê que é psicológico? Se você conversar boa pergunta, e você vai... Rose, veja bem, não existe ninguém que chega ao meu consultório com um problema sexual que já não tenha um envolvimento emocional, ou seja, 100% ele já tem um problema emocional envolvido. Porque à medida que ele falha, que ele tem um problema de ereção, que ele tem um problema de desejo, que ele tem uma ejaculação precoce, acumula-se os problemas emocionais. Ele fica inseguro, ele fica com medo de falhar, ele foge do relacionamento, ou seja, é difícil desvincular um problema sexual que não esteja também ligado a condições emocionais. Sempre ele vai estar lá com um problema emocional. Se ele é diabético, se ele tem um problema físico real mesmo, o pênis não funciona bem mesmo por um problema de mau funcionamento, o mecanismo de ereção não está funcionando, mas ele está contaminado diretamente com um problema emocional, porque ele fica totalmente inseguro pela situação que passa. Então, né? Pode ser uns que são só emocional, mas tem uns que por conta de saúde acumularam o emocional. Então, o emocional ou é misto ou é só emocional. Ou é só emocional. Quando você percebe, independente de ser misto ou só emocional, além do seu tratamento, você indica também, por exemplo, procurar um psiquiatra, procurar outras terapias alternativas? Com certeza, porque nós não podemos dominar tudo. Se a gente vê que o envolvimento emocional é muito forte, é lógico que nós temos que levar para outros profissionais para poder nos ajudar.
Aí também outra coisa que acontece, que o brasileiro, a gente fala assim, que de médico, de louco, todo mundo tem um pouco, não tem aquele ditado? Aí você fala assim, você vai conversar, né? Pois é, tô com esse problema, daí outro fala assim, menino, tomei tal coisa, mas foi bom pra mim, aí você vai lá e se automedica. Mas isso é tão frequente, Rose, isso é tão frequente, dificilmente um paciente chega até nós lá e ele já não passou, já começou a tomar remédio por conta própria. Pelo João vizinho, pelo Arthur, Exato. pelo Pedro. Olha, doutora, eu tomei remédio de um paciente seu até que tomou, ele falou que estava muito bom, então eu comecei a tomar, mas não funcionou para mim. Ou seja, o homem se automedica antes de procurar, ou seja, existe aquele tabu, aquele medo, ou a sensação de que isso vai resolver espontaneamente, ou ele vai tomar um remedinho mágico e vai funcionar tudo novamente. Não é bem assim. Então cada paciente, cada pessoa tem um comprometimento, e o médico tem a função dele de descobrir esse comprometimento e fazer o tratamento adequado para cada pessoa, dependendo da causa, né? Eu nem sei se eu vou falar, algumas mulheres vão me criticar ou não, mas a gente sempre sabe que a parte sexual sempre foi muito mais importante para o homem do que para a mulher. Talvez para algumas mulheres. Tem mulheres que, assim, como que eu vou me explicar? Para o homem, eu acredito que ser viril, ter uma atividade sexual é muito mais forte do que para uma mulher, né? A mulher acaba, às vezes... Tem mulheres que são mais tranquilas, eu não sei que termo que eu posso usar para não... Mas assim, algumas são mais tranquilas, outras realmente têm precisam de uma vida sexual mais ativa. Mas para o homem, não ter uma vida sexual ativa é muito mais problemático do que para uma mulher, né? Isso existe. Eu não estou falando errado, né? Acho que eu consegui me explicar, tem né? essa sensação, essa virilidade dele, ou seja, no momento que ele não consegue desenvolver sexualmente, ele se sente um fracasso. Ele acha que ele não pode ser homem porque ele está numa situação como essa. Então, o impacto emocional é muito forte. Muito mais forte que uma mulher. Muito forte. Ele se sente acabado. Nós que lidamos com essa área e vemos os pacientes diariamente, a gente sente esse impacto. O que nós temos que fazer é tranquilizar, avisar que ele não está sozinho nessa jogada e que o médico pode ajudar, que a medicina está avançada nessa área, que não é o médico que vai poder, o médico vai utilizar dos meios possíveis que a medicina dá, a medicina tem isso, tem armas suficientes no seu arsenal para derrotar a grande maioria dos casos, para não dizer todos. Mas, então, existe essa via e ele tem condição de melhorar. O que ele não pode é ficar esperando a situação cair do céu ou resolver de maneira espontânea. O médico está lá para isso, o profissional especialista para isso, para poder ajudar e resolver os problemas. A gente sabe que nas mulheres, quando faltam alguns hormônios, a libido cai. O homem, mesmo jovem, até falaram que esse que matou a advogada tinha excesso de testosterona, nem sei se excesso de testosterona faz ser tão bravo daquele jeito, mas faltar o hormônio no homem também pode causar uma falta de desejo sexual. A falta sexual. de hormônio, né, sem dúvida, a causa, vamos dizer assim, o que chama mais atenção no homem quando falta hormônio, ele perde totalmente o desejo. Mas como não é aquele desejo também, que ele perde. Ele não tem vontade, se ele ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses sem relação, ele não importa. Então essa é, vamos dizer, a porta-bandeira do problema, quer dizer, é a queixa principal. Mas ele também pode ter depressão, ele pode ter inapetência física, sexual, ele pode ter sonolência excessiva e até depressão. Então muitas vezes daí você constata esses sintomas e, em paralelo a isso, é demonstrado no exame de sangue que existe mesmo uma baixa hormonal, é possível que essa pessoa, esse paciente, vai ter benefícios com a reposição. É preciso unir as duas coisas, né? Porque as queixas de depressão, de inapetência física e sexual também pode estar ligado a outras condições que nós falamos emocionais. É preciso que existam os sintomas e também uma comprovação do exame de sangue, bioquímica. Ah, é sempre bom te receber. Você estava muito sumidinho daqui, tá? Tem que aparecer mais. Tá bom, Com certeza, Márcio? estou à disposição. Sempre muito bom te receber. Obrigado.